Fala meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao canal GT Car School, sou o Gabriel Teixeira. Hoje eu vou apresentar para vocês esse carro aqui que já vem de muitos anos no mercado, né? Volkswagen Gol, um dos carros mais tradicionais do nosso mercado. Esse carro aqui, ele tá uns dizem terceira ou quinta geração, depende como você considerar, né? Teve a primeira geração que foi do quadrado, depois do Gol Bola, aí o famoso G3 aí, que foi até conhecido por ser G3 mesmo, que até então foi o último com motor longitudinal, veio esse com motor transversal, que é a quarta geração, e alguns dizem que dessa última aí, dos últimos anos, quando voltou o motor 1.0 3 cilindros, colocam como quinta geração. Então, isso aqui já teve a terceira reestilização, né, nessa última facelift que eles fizeram, né. Vai lembrar que agora é o carro de entrada da marca, o Up saiu de linha, então esse carro está um pouco abaixo, foi simplificado, né, e continua aí no nosso mercado. Quando o Up veio inclusive no mercado, a ideia era ter substituído totalmente o Gol, mas é algo que acabou não acontecendo. O Gol ele foi um carro muito vendido por muitos anos, teve um sucesso grande, muitos anos ficou aí na liderança, e mesmo quando perdeu a liderança sempre estava em segundo ou terceiro. Porém em 2012, quando veio o HB20 e veio o Onix, acabou o reinado dele, né? Ele acabou perdendo muito espaço aí e acabou sendo o carro mais ultrapassado, tanto por espaço interno, tecnologias. Esse carro aqui, ele está na versão básica, né, 1.0, ele custa 63.700 na concessionária. Ele é um carro que praticamente não vem com nada, né, um carro assim, bem simples, vem o básico, ar-condicionado, direção, desembaçador e limpador traseiro, um carro bem simples quanto a isso. Esse daqui ele tem um kit, que é um kit de interatividade que eles chamam, né, que ele vem com 4 alto-falantes e o rádio. Um kit bem básico que ele acrescenta 1.340 no valor do carro. Se você considerar aí essa versão de entrada até a versão mais cara você vai pagar quase 85 mil aí, considerando todos os acessórios que vem no carro, né? O kit, esse carro, além do kit que está com ele tem o Urban e Urban completo. O Urban completo você vai pagar quase 7 mil a mais, mas aí também vem retrovisores elétricos, vidros elétricos traseiros, central multimídia, né, é o mais completo de todos. Esse carro aqui, ele utiliza uma plataforma muito utilizada aí já por muitos anos, que é a PQ24, e porém esse carro está para mudar, né? A ideia da Volkswagen é remodelar totalmente o carro, mudar totalmente a plataforma dele para uma plataforma MQB-A, que eles estão chamando de 00, né? Que vai ser provavelmente aí 2022, 2023 a gente vai ter novidades aí. Então o carro vai ser totalmente alterado, vai ter grandes mudanças dele mesmo, né? Até porque hoje, comparando com os concorrentes, ele é um carro que está já bem defasado. Nessa última estilização aqui na parte da frente, a gente vê algumas alterações, como os vincos aqui no capô acabaram ficando maiores, os faróis também foram remodelados. Ele não usa bem uma máscara negra, né? Ele não é bem escurecido a lente, mas ele tem umas partes aqui em pretas que dá uma aparência de escuridão mesmo, né? De que realmente foi mais escurecido o farol. Também tem uma grade que liga aqui os faróis, né? Com barras horizontais. E aí embaixo a gente tem aqui no para-choques um esquema de colmeia, né? Porém esse carro não vem nem com farol de neblina, nem nada, né? Realmente é bem simplesão. Os retrovisores do carro são pretos, né? Não são pintados. E o carro utiliza também calotas, é um carro realmente bem básico. As maçanetas também são pintadas de preto. Carro que para os dias de hoje já é difícil de ver, normalmente os carros são pintados já na cor do veículo, tanto as maçanetas quanto a capa dos retrovisores. Bom pessoal, ver o que a gente tem aqui debaixo do capô. Para levantar, né, é simples, simplesmente a gente, como um carro convencional, ele utiliza a vareta, né, como a maioria dos carros. Infelizmente a gente não tem nenhum tipo de manta acústica aqui, que realmente deixa o carro um pouco barulhento. A gente percebe que o som invade um pouco a cabine. Até para jogar aqui os guichos de água, né, ele é super simples aqui, a forma onde é colocada, particularmente não gostei muito. Esse carro ele tem dois motores, 1.0 e 1.6, ele tem as duas opções na verdade. Tem câmbio automático e manual. Para 1.0 apenas o câmbio manual, para 1.6 já tem a opção de automático também. O manual ele tem um câmbio de 5 marchas, o MQ200, já o automático ele tem 6 marchas, ele começou a ser oferecido a partir de 2019, o automático, e não é o automatizado que se tinha antigamente, né? Realmente é um câmbio automático já mais robusto, porque teve aquela série de problemas no passado, né? Esse carro aqui especificamente, ele utiliza o motor 1.0 12 válvulas, ele é um motor, né, de 3 cilindros, ou seja, 4 válvulas por cilindro. Ele é um motor que é colocado na transversal, vale lembrar que até o G3 ele era longitudinal, ou seja,
o motor estava no sentido do carro, né? Qual a vantagem de ser transversal? Transversal é o sentido, a vantagem desse sentido é que a rotação sai do virabrequim e já está no mesmo sentido que vai para as rodas. Então você não tem aquelas perdas de engrenagens cônicas, né, que quando você precisa transferir a 90 graus a rotação. Antigamente o que utiliza longitudinal, principalmente carro de tração traseira, porém o Gol ele utilizava a longitudinal até o G3, né? Aí quando mudou aí de geração, aí realmente eles já fizeram o facelift, não só facelift, já mudaram a plataforma do carro e colocaram já transversal. A desvantagem do transversal é o espaço que a gente tem aqui entre as rodas, você não consegue colocar um motor muito grande, né? Por isso que se limita a 4 cilindros. Porém, o espaço no cofre ele é muito mais aberto, muito mais fácil para você fazer manutenções, né? Além dessas perdas que a gente mencionou lá atrás. Ele é um motor moderno, ele tem o sistema de refrigeração do cabeçote é diferente do bloco, né? Eles são independentes. É um carro totalmente de alumínio, então isso faz com que o carro seja mais leve, tenha também menos perdas, né? Acaba sendo um motor otimizado. Como eu havia falado também, são 3 cilindros, então reduz atrito, tem outros ganhos. Ele também tem o comando de válvulas, ele é duplo, né, no cabeçote, e ele é variável na admissão. Ou seja, né, já é um conceito mais moderno, apesar de ser um conceito já antigo, né? Esse motor aqui não é novo, já está aí com a gente já há uns bons anos, esse A211. É interessante que essa família de motores A211 não é só 1.0, ela entra no motor 1.4 também, e ele entra também tanto o aspirado quanto o turbo. Então essa família de motores ele vai pegar desde o Gol, Up, chegando até o T-Cross, em alguns casos, né, no Nivus também, em alguns casos chega até no Q3. Algumas versões do Q3 1.4 TSI utiliza essa mesma família, não esse mesmo motor, porém essa mesma família de motores aqui. Esse carro aqui ele tem 84 cavalos no etanol e 75 na gasolina, e o torque dele é de 10.4 no etanol e 9.7 a gasolina. Sendo que a potência máxima chega em 6.250 RPM e o torque máximo chega em 3.000 RPM, ou seja, o torque máximo, para ser um carro aspirado, ele é entregue muito rápido, né? Dessa categoria aqui de carros compactos, é um dos carros mais potentes esse daqui. Realmente o desempenho desse carro é surpreendente, para ser 1.0, o desempenho é muito bom. E é algo que a gente vai comentar depois, logo quando a gente estiver dirigindo, a gente comenta um pouco mais sobre isso, né? Passando aqui pela lateral do carro, a gente tem as rodas, né, dele. Ele utiliza disco ventilado, então já é um disco melhor, né? A frenagem acaba sendo melhorada. Ele é um pneu 185/65 R14, né? Então é um pneu aqui que ele tem um perfil alto. Como ele é um pneu largo, também 185, né? 185 aqui de largura, né? 185 milímetros, ele acaba sendo um pneu largo muito bom. O carro acaba garantindo uma ótima estabilidade para ele, né? E é um pneu, não chega a ser um pneu verde, mas é um pneu que dá um bom conforto aí para o carro. Aqui na parte de trás do porta-malas, né? A gente vai dar uma olhada como funciona. Uma coisa que eu já não gosto, porta-malas ele não tem nenhum botão aqui no controle para você realmente acionar, só a chave canivete aqui comum, né? Não tem nenhum tipo de botão. Você realmente tem que vir aqui e virar. Algo que eu acho ruim porque, você bateu aqui, putz, não fechou direito. Não tem nenhum botão, não tem nada para você reapertar. Você tem que pegar a chave de novo do seu bolso e ir lá, pegar, colocar e virar para você destravar. Porta-malas aqui, segundo a própria Volks, ele tem 263 litros, né? Porta-malas quase todo forrado, exceto a parte aqui do fundo, né? Do encosto que não tem esse forramento. Aqui em cima, algo que eu senti que realmente me incomodou. A gente tem aqui, eles fizeram um pouco diferente, aproveitaram a estrutura onde eles colocaram o centro de segurança de 3 pontos, aproveitaram e colocaram os top tether, que eles ficam aqui em cima, né? Porém eles, aqui embaixo o suporte deles acabou ficando num lugar que atrapalha a bagagem, né? Você vai colocar uma bagagem volumosa, acaba batendo aqui, o que dificulta bastante. Eu senti um pouco isso daí, precisei transportar uma bagagem um pouco volumosa e realmente eu tive que manobrar para conseguir colocar aqui dentro do porta-malas, né? Tirando isso, é um porta-malas de tamanho regular, né? O bom desse carro também, vindo aqui para baixo, o step, ele não utiliza step temporário, né? Isso é algo raro dos carros hoje em dia, a maioria tem tudo como step temporário. Ele utiliza o mesmo do que está sendo para rodagem mesmo, né?
mesmo padrão aí, as mesmas medidas. Né, aqui a gente tem a alavanquinha para poder segurar para levantar, abaixar o porta-malas, né? E poderia, né? Que como eu falei, você tem que bater também forte para fechar o porta-malas, não é um fechamento fácil, assim como as portas. Isso acho que é uma característica não só do Gol, mas também algumas pessoas reclamam também disso em relação ao Polo, né? Uma mancada que eu acho aqui, né, no caso, na abertura da tampa para reabastecimento, não tem abertura por dentro e até hoje utiliza a chave, algo que para um carro de mais de 60 mil eu acho um negócio absurdo, né? Ainda mais nos dias de hoje, um carro novo. Vindo para aqui para a parte do espaço traseiro do carro, né? A gente tem o vidro aqui que muitos acabam utilizando um plástico, mas em vez de um vidro, fica esteticamente melhor com vidro, só que a gente não gosta até porque muitas vezes o pessoal quebra aqui para poder abrir o carro, né? Mas é interessante que fizeram uma economia nisso, né? Não economizaram nisso, porém fizeram uma economia para o carro não vem nem com alto-falante, né? Os de série. Quando a gente vem aqui para dentro, olhando a parte da porta, né, a gente usa algo que me incomoda, esse tipo de acabamento aqui, né? Onde antigamente era pino, agora eles fecharam. Podiam ter trocado isso, acho que quiseram aproveitar o molde, por isso que não fizeram. O carro utiliza a alavanca ainda, né? Para você abrir e fechar o vidro. O que ficou legal aqui, os puxadores são black piano aqui. Ele é todo de plástico duro. Porém essa parte aqui ele ainda é forrada com tecido. Já na parte interna aqui, a gente não tem um túnel central muito alto, né? Porém o espaço aqui não é muito bom, né? Para a cabeça aqui, os meus fios de cabelo acabam encostando, não bato a cabeça, né? Não é. E o espaço aqui também, o banco está regulado para mim, aqui eu tenho praticamente, se eu considerar a parte mais afundada aqui, praticamente 4 dedos. Então também não é um espaço ruim. Mas aqui para 3 adultos ia realmente ficar apertado. Como é a versão mais nova, já é obrigatório por lei, tem cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, também tem encosto de cabeça para os 3 ocupantes. Não tem alças aqui, que o pessoal, né, chama de PQP, mas na verdade são alças aqui para o pessoal segurar, né? Não tem em nenhum das 4 portas, então é uma economia que a Volkswagen sempre faz, raramente algum carro dela tem isso daí. Na parte central aqui, né, no túnel central, a gente vê que ele não é um túnel muito baixo, porém ele é confortável, né? O pessoal andar aqui, o espaço ficaria meio ruim, mas é regular, né? Não é algo que incomode muito, não. Afinal, a gente não tem nenhum console, nada ali próximo do câmbio, né? Não tem nada que acabe atrapalhando o espaço. A parte interna aqui do carro, né, começando pela porta, a gente tem esse tipo de acabamento, esse tampão que é utilizado porque antigamente era pino. A gente também algo que eu achei uma economia absurda. É que antigamente os carros, quando se colocava vidro elétrico, eles colocavam um tampão onde era a alavanca, né? Porém, como esse carro já vem todos de série com vidro elétrico, eles podiam ter arrumado, ter feito um outro molde em vez de ter feito essa adaptação. Afinal, para o carro de mais de 60 mil, acho que merecia isso daí. O tecido aqui também, né? Na parte onde você apoia o braço. Aqui a gente tem uma parte preta, aqui também tinha os vidros elétricos e também abertura e fechamento aqui, né? Travar e destravar o carro. Aqui nós temos também, para você mexer no retrovisor, ele é tudo manual. Nós temos um volante que não é multifuncional, um volante comum, né? Porém tem uma boa pega aqui, até que é bacaninha. Aqui a gente, ligando o carro aqui, nós temos algumas informações. Na verdade o carro ele marca a hora, né? O odômetro parcial aqui, o total, temperatura da água, líquido de arrefecimento na verdade, e o combustível. Ele tem 2 botõezinhos, um botão aqui ele muda a intensidade, né, da luz quando você liga a lanterna. Então a gente liga a lanterna, ele fica aqui embaixo, né? E você liga, e aí aqui você consegue mexer na intensidade da luz. Não dá para perceber muito porque também estamos de dia. E outro botão aqui à direita praticamente é para zerar o odômetro, né? Não tem computador de bordo, é super simples aqui. Então, aí aqui a gente liga o carro virando a chave, é uma chave convencional. Aqui nós temos o rádio dele, é um rádio simples, né? Ele tem aqui Bluetooth, tem também inclusive ainda até para CD, né? É um rádio que não vem com cabo, tem que colocar no pacote aí de 1340, que é o pacote que vem tanto o rádio quanto os 4 alto-falantes, né? Então aqui a gente também
tem a parte do sistema do ar-condicionado, que é um convencional, né? Não tem nada de muito sofisticado. A gente também tem aqui os porta-trecos do carro, que seriam os porta-copos aqui, a alavanca de câmbio, né? Nós não temos um acabamento aqui, temos o freio de estacionamento, né? Não tem aquele, vários carros têm, inclusive o Kwid tem aqueles acabamentos que ficam mais bonitos. Isso aqui acaba não tendo nenhum tipo de acabamento. Esse suporte de celular eu particularmente gosto, né? Eu acho ele bem prático. Tem muitas pessoas que não gostam dele. Algo, né, que é bem interessante, você consegue, aperta o botãozinho aqui você consegue tirá-lo. Quando você tira, você vê que tem uma porta USB. Essa porta é muito utilizada para você recarregar o celular, né? Então você vem, recoloca aqui, ele é móvel. E é muito prático também esse suporte, ele fixa muito bem, né? A parte ruim é que se quebrar você é obrigado a comprar outro na concessionária, você não vai achar isso talvez fora dela com facilidade. Aqui quando a gente vem o espelho, né, na verdade o para-sol, você tem um espelhinho aqui, né, do lado do motorista, sem luz, e do lado do passageiro você tem também, porém você não tem aquela janelinha lá, né, você não tem a portinha para o fechamento. A parte aqui de cima a luz é comum, né, convencional, você deixa com a porta aberta direto ou não, ele não tem luzes independentes, né, apenas aqui. E aqui também embaixo ele tem além dos dois porta-copos aqui, que não são emborrachados, né, ele é convencional, você tem uma tomada 12 volts que fica aqui um pouco mais interno, né, aqui dá para deixar chaves, né, então tem até alguns porta-objetos aqui, não são muitos, mas tem alguns, né. O espaço interno aqui ele é regular, né, pra gente que vai aqui na frente, para as pernas até que ele é bom, bate um pouco no console aqui, mas nada que incomode muito. Para a cabeça eu gostei porque ainda fica aí praticamente uns 2 dedos aqui do teto, né, então meu cabelo não fica encostando no teto, então não incomoda, isso eu achei legal do carro, né, para pessoas um pouco mais altas isso é um ponto positivo. Vindo para a parte do banco, a gente tem um banco aqui até que relativamente bonito, né? Não é um banco feio, porém ele não é tão confortável. Em viagens longas aí que tende a ser cansativo. Ele não é muito comprido também, então a coxa não fica totalmente apoiada, né? Se ele fosse um pouco mais comprido, daria um pouco mais de conforto. Em viagens curtas na cidade não chega a ser cansativo, mas em viagens longas provavelmente vai ser algo aí que tem que se pensar. Bom, pessoal, estamos aqui na parte de baixo do Gol, né? Então a gente tem aqui o motor, nosso motor está aqui, né? Como a gente comentou, o motor 3 cilindros. Aqui embaixo a gente tem o nosso cárter. Dá pra ver quando a gente vê de longe que não é a parte mais baixa, né, do carro, então apesar de não ter protetor de cárter, ele tem essas proteções, mas na verdade essas proteções são mais aerodinâmicas do que realmente uma proteção mecânica para evitar colisões. O filtro de óleo ele fica nessa parte aqui, né? Ele não fica para baixo. Dessa parte aqui a gente tem a parte da transmissão, né? Então, e aí aqui nessa parte final a gente tem aqui o nosso diferencial, né? Que joga as rotações diferentes entre as rodas. Aí aqui a gente tem, ele vai para manda a rotação aqui do motor para a roda, né? E aqui a gente tem a nossa suspensão do tipo independente. A gente tem aqui pastilha de disco, né, um freio a disco convencional como a gente tem nos carros. Normalmente aqui também é uma suspensão aqui independente. Aqui também a gente tem, dá para ver do outro lado melhor, a gente tem a barra de direção, né? Que ali a gente até consegue ver ela na direção hidráulica. A gente consegue ver ali no fundo. Então ela pega e manda em que movimento, né? Que seria onde é fixado aqui, que é o que movimenta realmente as rodas para um lado e para o outro, né? Então aqui a gente tem também uma suspensão convencional, né? Então que tem a tradicional bandeja de suspensão que o pessoal fala, e que a gente tem o pivô, né? Então muitas vezes quando quebra esse pivô aqui acaba fazendo barulho e é uma parte crítica do carro, né? Algo que sempre tem que seria essa borracha aqui. Quando vocês forem comprar um carro, sempre tem que se atentar nessas coifas, né? Se elas não estão rasgadas, ressecadas, porque senão começa a ter vazamento de óleo por aqui. Aqui dentro tem uma vedação, né, que onde impede
a saída do óleo. Então ali a gente tem tanto na saída da caixa aqui, né, do nosso diferencial, tem nos dois lados, tanto o lado da roda quanto o lado do motor, e na caixa de direção também. Aqui a gente tem então o nosso sistema de direção hidráulica, né? Aqui a gente tem nossa bomba e aqui, né, que seriam esses braços aqui, seriam os braços da direção, que é onde a gente tem aqui também esse pivôzinho, né? Então essas vedações são importantes. Quando começa a fazer ruído na suspensão, normalmente são essas vedações aqui, ou o pivô lá embaixo que começa a fazer barulho, né? Suspensão McPherson independente, como a gente já havia mencionado, e como é na maioria dos carros hoje em dia, né? A parte de baixo aqui a gente consegue ver que ele também é bem organizado, né? A parte aqui das tubulações e tal, tanto parte de combustível quanto do fluido para o freio, né? Aqui está tudo bem organizado. Esse freio aqui é um freio a tambor, não é um freio a disco, né? Como a maioria dos carros aqui de se esperar também, principalmente essa categoria. Essa suspensão também é uma suspensão simples, é uma suspensão de eixo de torção, né? Aquela suspensão que não é independente, ou seja, uma roda movimenta, a outra acaba subindo e descendo junto, né? Então é a suspensão mais em conta, porém a que não é tão boa para estabilidade e também para conforto. Porém, para essa categoria aqui, cumpre muito bem, né? As multilinks são utilizadas só em calçamentos mais sofisticados. Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma volta aqui no carro para ver como ele se comporta, né? Estamos saindo aqui do posto. Esse carro aqui, como a gente já comentado, né, ele tem uma performance boa. Para o motor 1.0 ele acaba sendo bem potente, né? Esse carro aqui acaba conseguindo fazer de 0 a 100 aí em 13,1 segundos, porque para um carro 1.0 é uma ótima marca, né? A velocidade máxima desse carro aqui chega a 167 km por hora. E como a gente havia comentado também, ele tem um consumo bom. Na cidade aqui, na etanol, ele faz 9,1 e na estrada 10,1, e na gasolina ele faz 13,3 na cidade e 14,4 na estrada, né? Um consumo muito bom para gasolina. Dá para perceber que o consumo dele acaba sendo mais privilegiado na gasolina do que no álcool, né? Ou seja, se você fazer os 70% ali do que o acaba consumindo aí, né? Que o valor do etanol tem que ser 70% do valor da gasolina, você percebe que o carro acaba consumindo menos com a gasolina. Alguns carros já privilegiam mais aí o consumo com etanol. Estamos aqui numa subida, um ar-condicionado ligado, 2 pessoas no carro. O carro está subindo tranquilamente, né? A gente não sente falta de fôlego nem nada, né? A suspensão desse carro aqui ele é relativamente confortável, né? Ela não é tão boa assim, a gente sente mais principalmente quando você está em alta velocidade e passa em desníveis. Muitas vezes ela acaba dando fim de curso e fica um pouco desconfortável, né? O que incomoda um pouco, pelo menos para mim, é o ruído. Eu acho que o ruído do motor ele invade muito aqui a cabine. Conforme você acelera, o ruído fica bem alto aqui, né? Muitas pessoas podem acabar não gostando disso daí. O câmbio dele é um câmbio bom, realmente tem as trocas muito precisas, rápidas, né? Não é aquele câmbio longo. Isso, como a gente havia comentado, o câmbio da Volkswagen é um dos mais elogiados aí da categoria. Desde os anos 80 ela é conhecida por realmente fazer veículos com um câmbio muito bom, né? Realmente consegue casar muito bem com o motor. É uma grande vantagem aí dos carros da Volkswagen. Esse carro aqui, né, o motor dele muitas vezes nem parece 1.0, porque ele consegue ter umas boas saídas e retomadas, né? E realmente isso é bem interessante para esse motor. O que acaba acontecendo muito é que, como o torque máximo ele é entregue abaixo de 3.000 RPMs, isso acaba melhorando muito, né, a performance. O torque vindo rápido acaba fazendo que você tenha um desempenho do carro muito bom. Isso daí também deve-se graças a esse motor 1.0 3 cilindros que eles fizeram, né? Antes eram 4 cilindros e aí tinha uma outra característica. Então o torque acabava chegando a uma rotação mais alta, né? Esse carro também, como a gente vai falar dele, consegue ser bem econômico, né? O conjunto mecânico desse carro surpreende como ele trabalha bem motor e câmbio, né? Acaba privilegiando bastante a performance. Bom, pessoal, agora a gente está na subida aquela mais crítica. Vamos ver se realmente o carro sobe bem. Estamos saindo de semáforo primeiro, então vamos segundo.
Segunda pé lá em cima. Vamos ver, essa subida realmente ela é bem inclinada aqui, né? Tem os paralelepípedos que atrapalham um pouco. A gente percebe que o carro já tem alguns ruídos também. Nessas horas você vê na EC também que ele pede para passar a primeira. Pois estamos a 30 por hora, passar a primeira aqui é dar um baita de um tranco. Então esse indicador de marcha deles aqui tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mesmo esse carro com 8.000 km ele já tem alguns pequenos ruídos, né? Se bem que se vocês virem no vídeo passado, o próprio Argo mesmo já tinha vários ruídos com uma quilometragem muito menor do que essa, né? Mas tá bem coerente aí pro segmento. A gente tá passando aqui pros paralelepípedos, né? O buraco aqui sente até que bem. Tem jeito, né? Calçado de paralelepípedo sempre acaba sendo um pouco mais ruidoso e a vibração acaba passando bastante aqui pro interior do veículo. Agora a gente vai passar ali numa valeta que é grande. Essa valeta muitas vezes os carros até a roda, como desse carro da frente, acaba saindo do chão, né? Uma das rodas traseiras acaba saindo aí. É interessante que esse carro aqui não é tão leve. Ele pesa 1.001 kg, tem boa parte aí dos carros de entrada 1.0 pesam menos de 1.000 kg. Mas isso não compromete nem o rendimento do carro, né, nem o desempenho, e também não compromete o consumo. O carro consegue ser muito bom mesmo com esse peso aí, talvez extra. Ele utiliza freios ventilados, então são os freios que são bem mais eficientes. Isso é muito perceptível no uso diário. Ele consegue, quando você realmente precisa, tem uma frenagem boa, né? Não dá aquela frenagem meio borrachuda. Ele consegue frear bem. O que poderia ser melhor nesse carro aqui seria a direção. Ela é uma direção hidráulica para os dias de hoje, né? Podia ser elétrica, a maioria dos carros utiliza elétrica. Além de ela ser muito mais leve e elétrica, ela acaba também consumindo menos potência do motor, né? Deixa o motor trabalhar mais livre. Não fica pondo uma carga que hoje em dia talvez seja desnecessária. Mas enfim, talvez por ser um projeto antigo, a Volkswagen quis investir tanto nisso daqui, né? Nesse carro, já que vai ter um carro totalmente novo aí que está por vir. E aí então provavelmente ela só não teve fazendo adequações aí mínimas, né? Como vocês conseguem perceber aqui pelo barulho que realmente o motor berra bastante. A gente já pegando aqui um pouco da rodovia, né, pra gente ver como o carro se comporta. Escolhi aqui a Fernão Dias, que também é uma rodovia que ela acaba, não questões de buraco, né, ela melhorou muito depois de ser privatizada, mas ela tem muito desnível. Então é realmente a gente testar como o carro se comporta, né. Com o ar-condicionado aqui o carro tem um bom desempenho, ele anda bem, né, aqui esses desníveis que a gente tem aqui realmente eles incomodam bastante, dá pra sentir bem, porém até que os acabamentos não fazem tanto ruído assim, né, pelo nível que tá aqui a buraqueira. Mas algo que a gente percebe, ele anda bem aqui, a gente tá nos 90 por hora, 80 por hora, e ele tá a 2.500, né, então ele tá conseguindo manter até que uma rotação relativamente baixa aí, né, isso é algo bem interessante aí para o consumo. A gente vai passar aqui por uma parte que ela é bem desnivelada, então vai dar para sentir realmente bem como o carro se comporta, né? Aqui ó, a gente passa em alta velocidade, a gente percebe que realmente nesses desníveis o carro ele acaba sentindo um pouco, né? O freio de curso realmente, a suspensão dianteira acaba chegando, né? Acaba dando um pouco de fim de curso, que torna um pouco aqui desconfortável. Mas um ponto muito positivo desse carro aqui é a questão da estabilidade, é muito perceptível. Aqui realmente você faz as curvas de uma forma bem tranquila. Para essa categoria aqui ele é muito bom. Acho que está bem coerente para quem quer realmente uma pegada um pouco mais esportiva, se é que pode dizer isso de 1.0. É algo bem interessante, é algo bem indicado. Mas então, pessoal, quais são os pontos tão positivos e negativos desse carro, né? Para a gente fazer a conclusão. A parte positiva é o sistema do carro, o sistema mecânico, o motor câmbio, ele casa muito bem, realmente ele dá uma boa performance para o carro, né?
Principalmente o câmbio aí o pessoal elogia bastante. É um câmbio tradicional, a Volkswagen muito boa sempre em câmbios manuais. Também algo que é muito elogiado é o consumo do carro, realmente o carro consegue ser econômico, mesmo com performance muito boa. A questão também da estabilidade, é um carro bem estável, né, nas curvas, ele é muito bom e a dirigibilidade também do carro é muito boa. Né, realmente para quem gosta de dirigir, esse carro aqui é bem interessante, né, quem tem prazer em dirigir, sentir mais o carro, principalmente na troca de marcha, bacana. As partes negativas a gente teria o porta-malas do carro, né, um porta-malas que ele é pequeno, o espaço interno traseiro também não é um espaço interno bom, né, acaba sendo um pouco apertado. O nível de ruído do carro também, o carro acaba sendo um pouco ruidoso, os plásticos acabam, né, o barulho que ocorre aí por causa dos plásticos, né, dos encaixes que não são tão bons. Então o pessoal reclama muito da suspensão dianteira. Quando você passa em desnível em alta velocidade, ele acaba dando fim de curso relativamente fácil, o que atrapalha um pouco o conforto do carro, né. Bom, então, no final, para quem que eu indico esse carro, né? Que pessoas, qual o perfil que é o ideal para esse carro? Eu acho que seria o ideal para pessoas solteiras ou casados que não tenham filhos, ou seja, pessoas que utilizam mais a parte dianteira do carro do que a parte traseira, quem não vai transportar adultos e tal. E também indico para jovens, pessoas que realmente gostam daquela pegada mais esportiva, mas somente quem gosta bastante de dirigir, né? Eu acredito que seja um carro bem interessante. São uns perfis aí. Então, para pessoas que são solteiras ou sem filho e principalmente, né, para pessoas aí que utilizam o carro mais, gostam, privilegiar mais o prazer de dirigir do que o conforto e tal, né. Falando um pouco da parte de custos de peças, a gente faz aquele kit de peças que seriam embreagem, os filtros, suspensão, tanto dianteira quanto traseira, né, os amortecedores na verdade e os discos e pastilhas de freio. Esse pacote como um todo ele ficou para esse carro em torno de R$ 2.800. Vale lembrar que essas peças não são peças de concessionária, porém é valor de peças de marcas boas que a gente tem aí no mercado. Tá? E também nesse grupo já está incluído também a correia dentada, né, que esse carro utiliza, bem como as velas e os cabos de velas. Então agora fazendo aquele comparativo geral que a gente faz, que é bem interessante. Temos gravado então aqui, que vocês conseguem ver inclusive aqui embaixo, nosso vídeo, né, que tem o link aqui na descrição, tanto o Uno quanto o Argo. Então a gente vai fazer um comparativo desses três carros que a gente tem gravado aqui. Vamos lá, começando aqui pela parte de motor. Quem ganha? Motor mais potente, melhor performance, Gol. Consumo, pouca diferença, porém o Gol também é o que tem o melhor consumo da categoria. Dirigibilidade, ponto também para o Gol. O Gol é o carro que tem a melhor dirigibilidade aí dessa nossa categoria. Manutenção. Manutenção já fica um pouco dividido, o Uno e o Gol. Por quê? Algumas peças do Gol são mais baratas, outras peças o Uno acaba sendo mais barata aí, né? Agora vamos falar a questão da estabilidade. Estabilidade também, ponto para o Gol. É um carro que tem mais estabilidade e tal, as curvas se sente bem isso daí. Acabamento, quem sai ganhando seria o Argo. Por quê? O acabamento do Argo e do Gol, eles são muito próximos assim em termos de qualidade, né? Porém o Argo eles se preocuparam, colocaram umas texturas diferentes. Eu acredito que seja um acabamento mais amigável, né? Isso acaba sendo bem mais interessante. Aqui o acabamento é bem simples, né? Acaba ficando ruidoso com o tempo, então eu acredito que o Argo nesse ponto ganhe. Conforto. Conforto também ponto para o Argo. Ele no andar ele é muito mais confortável, né? Ele acaba sendo bem mais interessante aí para as pessoas que realmente prezam pelo conforto. Itens de série, né? Itens no geral que vem com o carro. Ponto para o Argo também. É um carro que ele já vem com computador de bordo, o Gol não vem com o computador de bordo do Gol é muito simples, né? Praticamente ele só tem o odômetro parcial ali. Então nisso o Argo sai bem à frente. Espaço interno. Eu acredito que o espaço interno, para mim, meu ponto de vista, o melhor é do Gol, porque você tem um espaço para a cabeça melhor ali no teto, né, para quem vai na frente. Ali para as pernas o espaço é muito próximo do Argo e dele, porém, espaço interno na frente, eu acho que o do Gol acaba saindo na frente. Espaço interno traseiro, ponto para o Argo. Você tem mais espaço ali para a cabeça, para as pernas, o pessoal vai mais confortável, principalmente se for adulto. Porta-malas, quem sai ganhando, nesse caso também é o Argo. Tem um porta-malas um pouco maior, mas já faz uma boa diferença aí, principalmente para um carro hatch, né? Que é um dos pontos aí que contam bastante. Tá bom, pessoal?
No geral é isso daí, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Por favor, não esqueçam de se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar aquele like para ajudar a gente. Também deixe seus comentários se você tem um Gol ou se você já dirigiu, o que você acha do carro, se você realmente gosta, o que você achou aí do carro, que ele pode melhorar e o que os pontos positivos dele. Bom, pessoal, aguardo vocês na próxima. Até mais, obrigado, valeu!